Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e você está no Imigrantes. Hoje nós vamos levar o conceito de imigrante a um outro patamar. O nosso papo é com uma pessoa que foi imigrante em vários países. A gente vai conversar com Andrea Iorio. O Andrea é italiano, já morou na Itália, obviamente, mas também morou no Egito, nos Estados Unidos, no Brasil. Ele foi Chief Digital Officer da L'Oréal e também Country Head do Tinder no Brasil. E essa experiência em tecnologia, né, juntamente com a paixão que ele tem por ensinar, o levou a escrever vários livros sobre transformação digital e também a começar o seu próprio negócio de treinamento e palestra. Então, além disso, a Andrea é professor na Fundação Dom Cabral e é host do podcast Vem Aí, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. Mas agora ele vai, acho que largar tudo isso e vai recomeçar na terra do tio Sam. Tá curioso para saber um pouco mais dessa história? Eu tô. Vamos descobrir então o que tem por trás de todas essas mudanças. André, tudo bem? Grande prazer ter você aqui com a gente, cara. Grande prazer meu, Juliano. Estou muito feliz por estar aqui no Imigrantes. Contar um pouquinho da minha história, que como você disse, é bastante curiosa e multifacetada. Legal, cara. Obrigado. Pra gente começar, André, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da sua história e como é que você chegou até aqui. Perfeito, Juliano. Você resumiu ela de forma muito boa. Você já contou um pouco dos países onde eu morei. Como você comentou justamente, eu sou italiano, mas eu estudei nos Estados Unidos. Eu tenho um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Johns Hopkins. E também eu tive intercâmbio no Egito, onde passei 6 meses, até estudei árabe. Sou um apaixonado de idiomas estrangeiros. E depois, em 2011, eu me mudei para o Brasil. Foi uma aposta, combinação do fato que o Brasil estava crescendo muito na época e também a minha paixão pelo jiu-jitsu. Eu, enfim, treino jiu-jitsu há 15 anos agora, já sou faixa preta, mas cheguei no comecinho e eu queria muito aprender no Brasil. Cheguei e comecei a trabalhar. Eu fui gestor de vendas no Groupon, aquela plataforma de compras coletivas, por 3 anos. Me trouxe e me levou em várias cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, onde eu gerenciei times de venda por lá. E em 2014 eu fui o primeiro colaborador a lançar o Tinder no Brasil. Aplicativo de relacionamento, foi um grande sucesso. Fui o head do Tinder por 5 anos na América Latina e do zero levamos ele a ser o número 1 aplicativo de faturamento no App Store do Brasil. E depois eu tive essa vivência como Chief Digital Officer na L'Oréal. Ao longo desses 10 anos, também em paralelo, construí um pouco dessa carreira de palestrante sobre transformação digital, que virou meu trabalho full-time, mas que hoje estou expandindo afora do Brasil também. Com essa questão dos idiomas, eu realmente foquei cada vez mais em dar palestras em inglês, e então eu estou com base em Nova York, trabalhando cada vez mais com clientes e empresas internacionais em seus eventos. Então, esse é um pouco de mim. De novo, além do profissional, com essa paixão também pelo jiu-jitsu, pelos idiomas, enfim, e pelas viagens. Que legal, cara, bacana. Eu queria saber, assim, como que é a experiência de um imigrante no Brasil, né? Eu converso bastante com um imigrante brasileiro que está fora, que está nos Estados Unidos, está em Portugal, está no Canadá, mas eu fico imaginando a dificuldade para o imigrante no Brasil, né? Vai fazer carteira de motorista, vai no Detran, ou tem que ir lá no Poupa Tempo. Como é que foi essa sua experiência? Quais foram os principais aprendizados, os principais perrengues? Não, e questão de visto, de trabalho, nem falar. Então, começando pela ordem, assim, Juliano, a burocracia é grande, mas uma das coisas com que eu quero começar sobre como é ser imigrante no Brasil é que eu fui extremamente sempre muito bem recebido. Mesmo pelo fato que a Itália também tem uma conexão cultural muito forte com o Brasil, ou também eu tinha já um pouco de facilidade ao me enturmar com o brasileiro por algumas questões, de novo, vivência de jiu-jitsu, um pouco da minha personalidade, eu sempre fui muito bem recebido e muito respeitado, nível pessoal e profissional, ao ponto que eu acho que, de novo, até trouxe algumas vantagens, uma visibilidade profissional que talvez possa ter nascido de questões até como meu nome mais fácil de lembrar, Andrea, no Brasil, normalmente uma menina. E aí todo mundo então lembrava do Andrea italiano. E aí começa a se criar um pouco esse networking. E acabei conhecendo muitas pessoas no Brasil ao longo desses meus 10 anos. Mas, como disse, a burocracia não é fácil. Então, assim como o brasileiro, às vezes, encontra muita burocracia, e
qualquer nacionalidade, até italiano, em questões de visto de trabalho, seja para Estados Unidos ou para a Europa, eu também encontrei muita dificuldade, porque os requisitos para obter vistos de trabalho no Brasil também são extremamente difíceis. Então, tem que se demonstrar que você é um colaborador que não pode ser, a princípio, substituído por um trabalhador local. Então, tive que mostrar desde a minha experiência com idiomas estrangeiros, como italiano, essa minha vivência em outros países. Então, tem que argumentar muito isso. E é um prazo que demora bastante. Então, o visto já foi uma grande batalha, que, enfim, a primeira, talvez. E depois é como você disse, você chega no Brasil, pisa aqui, tem que fazer CPF. E aí eu fui fazer lá, fila, registro, né? Enfim, CPF, carteira de Detran, até carteira de trabalho não tinha. Então, todas essas etapas, elas... e ainda eu senti que, assim como a Itália também, e até nos Estados Unidos, porque eu estou passando pela mesma coisa, ainda é um processo um pouco muito manual, de papelada, ainda pouco Sim. automatizado no Brasil também. Então, acho que é ali um ponto de melhora também que poderia facilitar a imigração também de estrangeiros para o Brasil, com certeza é a digitalização dos processos, que ainda não vivi tanto. Mas, com certeza, de forma total, assim, com certeza tem sido uma experiência muito positiva. Muito legal. E como é que, você falou um pouco que você tinha essa conexão com o jiu-jitsu e tal, mas conta um pouquinho mais, assim, como é que o Brasil entrou na sua vida, né? Você foi da Itália para o Brasil, você já foi com algo pronto, ou você, no final de semana, falou assim, quer saber? Vou mudar para o Brasil e deixa eu ver o que que tem. Você já foi com uma proposta de trabalho? Conta um pouquinho mais sobre essa sua ida para lá. E é curioso, Foi porque assim, quase... acho que o Brasil não é muito a primeira opção de destino das pessoas, né? Atualmente, talvez há 10 anos atrás eu entendo, pode ser que seja, né? Mas acho que hoje não Isso, seria, então tem essa curiosidade. isso. Eu lembro, 10 anos atrás, o que me impactou muito, e eu estava nos Estados Unidos, finalizando o meu mestrado em Relações Internacionais, eu lembro ter passado numa banca de jornal em Washington, e lembro, até hoje, o impacto que a capa da revista The Economist, com o Cristo Redentor pegando fogo igual um foguete, Brasil deixou takes em mim. off. Era a época... era a época era dos BRICS, muito se falava do Brasil, Rússia, Índia, China, muito se falava, enfim, realmente do crescimento do Brasil. E aí eu fiquei muito interessado. E juntei isso com um pouco da minha paixão pelo jiu-jitsu brasileiro e amigos e amigas brasileiras que eu tinha, para dizer, olha, eu nunca nem viajei de férias para o Brasil. Mas eu falei, vou tentar, vou me formar, graduar do meu mestrado, e vou tentar ver o que eu consigo no Brasil. E aí eu fui e realmente, muito rapidamente, já arrumei um emprego assim que eu cheguei no Groupon, sempre fui muito bem recebido, muito bem ajudado. Mas, de novo, vim com 2 malas e poucos contatos, um português meio assim, meio boca, né, como se diz, e porém me virei, e eu acho que é ali onde a experiência se torna ainda mais prazerosa, quando você olha para trás e vê todos os aprendizados que trouxe. E isso, inclusive, facilita muito mais qualquer outro processo de imigração. Porque se você já passa por um processo migratório, mudar para novos países, mesmo com todas as dificuldades e burocracias, paradoxalmente se torna mais fácil. Porque você Sim. sabe que tem que recomeçar disso, e fazer aquilo, e ver a questão tributária, e ver a questão de visto, e ver isso e aquilo. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito, muito grande, que eu acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria fazer. E a questão do idioma também, você veio sem saber, você foi aprendendo aqui, é isso? Aí você fez Eu aula, tinha foi feito... aprendendo no... fui fazer umas aulas antes de vir, porque já com esse objetivo, decidi ir para o Brasil, então me dei uns 6 meses de estudo de português. Mas com certeza não estava no nível de trabalhar 100%. Aí o pessoal deu um voto de confiança, disse, esse gringo vai aprender, vamos lá. E aí realmente aprendi rapidamente. Ainda não estava no nível de dar palestra em português, né? E publiquei até 3 livros até hoje sobre transformação digital em um idioma que não é meu, que é português. Então, de novo, às vezes o que processos migratórios nos forçam a fazer, que é algo que a gente nunca faria, às vezes, na zona de conforto em que a gente está, em nosso país, nosso ambiente, é surpreendente. Porque você é desafiado a se
mostrar, é desafiado a, enfim, ter que sair. Você, às vezes, né, como foi o meu caso, migra sem família, então, às vezes tem final de semana que não faz nada, então aí você corre atrás, diz, olha, eu quero, né, me dar bem neste país. Então, foi isso que aconteceu. Que legal. E André, depois de. Aí você construiu uma vida no mundo corporativo, você falou Groupon, depois Tinder, L'Oréal, etc. E em um certo momento você meio que virou a chave, né? Decidiu deixar o mundo corporativo para trás e empreender, abrir o seu próprio negócio. Conta um pouco desse processo decisório, né? Como é que você foi chegando nesse momento que você falou, olha, é a hora de virar essa chave e partir para o negócio próprio? Foi um processo, Juliano, porque eu sempre fui, de novo, dessa vivência de empresa, sempre fui funcionário de empresa, mesmo que com cargos de liderança. Também venho de uma família que sim empreendedora, mas onde também aquele visão do trabalho de, né, você estar parte de uma empresa grande é muito importante. Então, eu sempre tive um pouquinho de aversão a risco a empreender. Mas quando eu estava à frente do Tinder, começou a surgir de forma muito espontânea convites para falar aqui num evento, numa empresa, numa outra startup, ou às vezes na imprensa, sobre o case do Tinder, que era um case de grande sucesso. E algo que não era natural para mim, falar em público, oratória, eu não nasci com isso. Mas começou a se desenvolver. Aí, cada vez mais que eu dava uma palestra, eu postava isso no LinkedIn. Então, eu lembro, cada vez que eu subia num palco, eu tirava uma foto. Eu dizia, olha, fui aqui, fui ali. E cada foto, cada engajamento no LinkedIn ia gerando outro convite. Porque as pessoas associam você a cada vez mais com uma pessoa que sabe falar em público. E organizadores de eventos olham muito para isso. Não olham só o conteúdo que você tem. Olha a tua habilidade de expor. E se você está em muitos eventos, digamos, a assumption é que, opa, ele sabe falar bem. E aí, comecei a migrar de convites gratuitos ao longo dos anos a convites remunerados, já enquanto eu era executivo do Tinder, e também na L'Oréal. E chegou um ponto onde um dia e um mês eu fiz uma conta e eu olhei para, infelizmente, as oportunidades que eu tinha que declinar, convites remunerados que eu tinha que declinar por causa da minha agenda de executivo. E chegou um mês onde o saldo era negativo. Isso nem cobria meu salário de executivo em empresa grande. Não quero dizer que foi só uma decisão financeira, mas eu, como eu contei, avesso ao risco, eu só consegui ter a coragem de empreender quando o meu empreendimento, meu side job, side hustle, que era de dar palestras, ele começou a remunerar mais e dar mais segurança do que o meu salário. E foi ali que eu tomei essa decisão de abrir minha própria empresa e com a ajuda de uma agência chamada DMT Palestras, enfim, que me representa e cuida de todo o aspecto comercial das palestras para mim. Eu agora rodo o Brasil e afora, realmente me dedicando só a isso. Já faz uns 3, 4 anos. Que legal. Para mim, assim, o legal de ouvir a sua história, que acho que hoje, quem te vê hoje, né, quem está chegando aqui agora não te conhece e vê isso hoje, ver uma pessoa dando palestra numa língua que não é o seu primeiro idioma, né, com mais de 150 palestras que eu acho que você deu, parece que assim, isso foi tudo assim, né? E você falou, olha, né, levou um tempo para construir a marca pessoal, deu um monte de palestra grátis primeiro, né? Então teve um investimento seu de tempo, etc. Então acho que isso é bacana você dividir isso aí, porque muita gente hoje procura pelo shortcut, né? Você, vou fazer isso também e já quero, né? E já quero ser remunerado, já quero. Não tem. Juliano, é muito interessante o que você disse. Foi assim mesmo. Eu acho que demorei pelo menos uns 3 ou 4 anos dando palestras de graça. Dando palestra de graça, aceitando qualquer convite para cantos do Brasil, porque eu olhava para o longo prazo. E aí é onde as coisas vêm. Mas eu acho que a maioria teria desistido. Dizer, poxa, eu vou aqui, vou ali, falo, e ainda não sou recompensado. Muitas vezes até pagando meu próprio passagem aérea, logística. Eu sabia que um dia ia vingar. Por quê? Porque quando a gente se coloca numa situação dessa, que é muito, né, para poder fazer uma profissão assim full time, é muito demanding, né? Requer muito esforço. Você pensa, a grande maioria das pessoas não vão conseguir aguentar por tanto tempo. Então, se eu aguentar, eu vou me dar bem.
E aí, afinal, pagou. E é o mesmo mindset agora que eu tenho ao entrar nos Estados Unidos. Estou tendo muita dificuldade, ao ponto que no último ano eu dei 4 palestras nos Estados Unidos, enquanto dou em torno de 130 por ano no Brasil. Agora, vou desistir? Não, porque isso me lembra muito da minha primeira experiência no Brasil. E se no Brasil demorou 4 ou 5 anos, talvez nos Estados Unidos vai demorar 10. Mas aí, uma vez que você emplaca nos Estados Unidos, aí é outra dimensão de mercado do que Brasil. Então, eu acho que o que você falou é totalmente correto. Que legal. Vou querer entrar um pouco na história dos Estados Unidos daqui a pouco, mas né, antes de chegar lá, eu tenho algumas outras perguntinhas para fazer. Claro. Você falou um pouco do processo de aprendizado, né? E muita gente tem receio de falar em público, né? Eu acho que uma vez eu li uma matéria que talvez assim é o principal medo das pessoas. O maior medo. O maior medo das pessoas, né? Falar em público, mais medo que aranha, cobra, etc. Então, é verdade. Você sempre teve o dom, você se preparou, né? Não é o seu primeiro idioma, você fala português super bem, mas como é que você foi ficando mais confortável? Ou é aquela história das 10.000 horas, né? Não, eu fui repetindo, treinando até chegar num estágio que eu me sinto confortável. Bom, com certeza não foi um dom. Tem pessoas, inclusive, com dom, que porém talvez não emplaquem na carreira por uma série de outros motivos, mas com certeza o que eu posso dizer é que dom ou não dom, não acho que vai fazer uma grande diferença, porque tudo está ali sim no processo de aprendizado. E pelo menos foi isso comigo. Eu lembro, sei lá, as apresentações que eu fazia na universidade ou na escola, até nos meus primeiros trabalhos, não eram impactantes, eu estava muito inseguro e tudo. E aí, então, quando eu fui desafiado a melhorar a minha fala, porque eu recebia todos esses convites, e ali é onde eu comecei a, primeiro, me informar sobre o que tornava uma fala boa, e aí, entre vários livros ou coisas, poderia mencionar, talvez um dos que mais me ajudou, é um autor chamado Carmine Gallo, perdão, o livro chama Talk Like TED. Então, ele analisou todos os melhores TED Talks do mundo, e quais são as que ele define as 9 grandes características que tornam um speech memorável. Entre quais? Humanizar a fala, introduzir momentos memoráveis, enfim, uma série de coisas. Mas, então, comecei um processo de aprendizado. Agora, com certeza, o número de horas que você coloca em um processo de aprendizagem do tipo faz também a diferença. Então, aquela regra das 10.000 horas do Malcolm Gladwell e tudo, com certeza ajuda. Mas não acho que é só a repetição. Inclusive, muitas vezes o processo de aprendizagem ele começa a ter retornos, diminishing returns, se você repetir demais. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a gente, finalmente acha uma palestra que dá muito certo. Né? Vamos supor, você faz ela muito bem. E qual a tendência do palestrante? Copiar e colar aquela palestra em todos os eventos que ele vai. E o problema disso é que, primeiro, você, enfim, quem te viu em um lugar e vê no outro, começa a dizer, mas ele sempre faz as mesmas coisas. Exato. Mas o segundo é que para o processo de aprendizado e desenvolvimento do palestrante também, ele vai chegar num teto ali, mas ele até perde aquela flexibilidade. Então, o que eu sempre tento fazer? Introduzir sempre algum novo elemento dentro da palestra, experimentar novos temas e tal. Porque, além de ser mais interessante para o público, ajuda no meu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, acho que isso é muito importante também. Tem sido muito importante, não só a repetição, mas a experimentação de coisas novas para ver como que é a reação do público. Assim como para quem nos está ouvindo e tem uma startup que lançou um novo produto, ou está criando um novo app, um software, é a mesma coisa. Não é só quanto a gente é bom a codificar, mas o quão bom a atualizar aquele código baseado em experimentos que a gente faz. Então, acho que, pelo menos, isso tem me ajudado muito em meu próprio negócio. André, uma curiosidade que eu tenho nesse mercado é como que é o seu processo criativo, digamos assim, né? Você vai se preparar para uma palestra, você tem alguns temas que você já fala, etc., mas assim,
Você faz sozinho, você reflete sobre aquele tema, você tem um time que te ajuda, você pesquisa sobre aquele tema para incorporar na palestra. Eu queria saber bastante como é esse processo criativo seu. Perfeito, Juliano. Olha, normalmente o que eu gosto de dizer é que o verdadeiro trabalho de um palestrante não é dar a palestra. A palestra é a consequência do trabalho de um palestrante. O que um palestrante deveria fazer constantemente? Estudar, ler, escrever, falar com executivos, líderes, se informar. E esse é o motivo pelo qual, bom, enfim, esse é na parte do processo criativo. Tem uma outra grande parte do trabalho de palestrante que é o processo de desenvolvimento comercial, mas esse é um outro tema. Falar com potenciais clientes, saber se vender, fazer marketing pessoal e tal. Mas focando no primeiro grande trabalho, que, de novo, subir no palco e falar, de novo, não é o verdadeiro trabalho. Aquilo é uma consequência de um trabalho bem feito. O processo criativo, eu diria que é muito vinculado realmente a esses estudos, escritas, enfim, ao ponto que a minha rotina diária é todo dia, para mim, a parte da manhã, eu não marco nenhum call, não tenho nem... É sempre bloqueada e dedicada a processos, principalmente de escritas. E o processo de escrita não quer dizer que eu escrevo por 4 horas, das 8 ao meio-dia, mas quer dizer que eu tento produzir algo em cima de coisas que eu leio, que estudo, um vídeo, uma referência, uma coisa. E aí eu produzo textos, que são roteiros de podcasts, ou trechos de um potencial novo livro e tal. Publico tudo? Nem 100%. Mas por que a escrita é tão importante? Porque a escrita é o jeito em que, se você tiver que explicar alguma coisa para alguém outro, eu escrevo como se eu estivesse explicando para um potencial leitor ouvinte, eu sou forçado a entender ainda melhor do aquele assunto. Então, para mim, o processo criativo de aprendizagem, ele é mais ensinando aos outros do que eu lendo e pronto. Se eu passo uma manhã inteira a ler artigos ou a ler um livro e tal, sozinho, sem escrever, sem repassar esse conteúdo, ele fica um pouquinho disperso. Uma vez que... Enfim, e de novo, isso se torna a base das novas palestras. Então, vamos supor, vamos fazer um exemplo dos últimos anos. Ano passado, o grande tema foi metaverso. Agora, eu sou um especialista do metaverso? Não sou. Mas a demanda de palestras explicando o metaverso aumentou muito. E então, sendo que eu sou quase mais um especialista de cultura empresarial ou liderança, eu desenvolvi algumas palestras sobre como desenvolver a liderança no metaverso, treinamento e desenvolvimento no metaverso. E comecei a desenvolver esses novos temas. Eu acho que, por exemplo, em 2023, uma boa parte da conversa estará em torno de inteligência artificial, já que Web3 e criptomoedas têm perdido um pouquinho daquele brilho, daquele hype, metaverso também. Mas, por exemplo, ChatGPT, Generative AI, está vindo tudo como parte da conversa tecnológica e, com certeza, significa que nas empresas falará-se mais deste tema. E eu tenho que estar preparado. Então, o que eu leio e sobre o que eu escrevo é muito disso. Depois, se vem umas demandas de palestras sobre esse tema, aí é onde eu crio uma narrativa. E ali é toda uma outra também metodologia, onde eu penso no passo a passo, exatamente os tempos e movimentos de uma palestra de 40 minutos, exatamente como que eu mixo elas com cases, referências, storytelling, conteúdo. Tem toda uma metodologia muito clara que faz com que a palestra tenha ritmo, senão as pessoas logo perdem interesse. Então aí, mas tudo é resultado desse processo de novo, se não me engano, o nome desse efeito pedagógico de que você aprende mais se você ensina do que se você consome conteúdo, é chamado efeito proteger na pedagogia. E eu vivo isso todos os dias ao me forçar a escrever coisas sobre temas que eu desconheço, que eu tenho curiosidade, mas que eu acho que são fundamentais para o meu processo de palestras. Que legal. Te força a estudar sempre, né? Ter aquela mentalidade de estar sempre aprendendo, etc., para você depois transformar isso em conteúdo. Sempre. Vamos entrar um pouco mais em detalhe, então, dos seus negócios, né? Do tipo de serviço que você oferece, etc. Conta um pouco. Então, tem palestra, tem treinamento corporativo, tem workshop. Conta um pouco, então, das suas linhas de serviço. Sim, eu diria que, assim,
o grande foco dos meus serviços gira em torno de palestras mesmo. Então, porque palestra é realmente uma gata difícil de pelar no sentido que é difícil ter pessoas que sejam boas na entrega de uma palestra. Você acha muitos especialistas sobre transformação digital, mas poucos que dentro de 40 minutos conseguem encantar uma plateia de 2.000 pessoas. Então, você acaba competindo com poucas pessoas. Em treinamentos, workshops, você acaba competindo com mais empresas, pessoas e tal, porque são treinamentos mais longos e tal. E ele não é muito meu foco. Eu trabalho, de novo, da minha agenda, mais ou menos 80% é palestra, 10% é treinamentos e workshops, e 10% são podcasts, né? Esse conteúdo no qual nós estamos, que eu acredito demais, eu ouço muito podcasts, e também comecei a trabalhar com podcasts de empresas, seja como host. Então, como você comentou, o podcast Vem Aí é um podcast sobre inteligência artificial da NVIDIA, empresa líder de tecnologia e inteligência artificial no mundo. Eu sou host oficial do podcast deles em português, de novo, chamado Vem Aí. Ou também eu tenho lançado projetos de treinamento e desenvolvimento interno de empresas via podcast. O que eu quero dizer? Eu crio podcast no Spotify, por exemplo, já estou no 2º ano de podcast de treinamento dos líderes da Globo, onde toda semana eu lanço uma pílula de conteúdo muito customizada sobre o negócio da Globo, sobre os desafios que eles têm. Nós temos todo um calendário chamado Liderança em Ação, onde todos os líderes da Globo ouvem esse podcast. E tem até uma gamificação, onde eles também criam seus próprios episódios, a gente sobe no Spotify, é colaborativo. Mas é um novo modelo de treinamento e desenvolvimento via podcast, que na minha empresa a gente chamou de Skillcast. Eu até hoje ainda não achei outra empresa que forneça isso, mas nós temos esse programa rodando na Globo, na DSM, que é uma empresa química, na Avery Dennison, que é uma empresa de materiais, e estamos com alguns projetos em conversas. Então, são esses principalmente os serviços que a gente oferece. Mas, de novo, palestras é um pouco do principal, porque é um bicho muito específico e também requer muito que você tenha agenda. Porque palestra é pegar o avião cada 1 ou 2 dias para estar num lugar diferente. E quem se dedica muito à palestra, ele tem muita dificuldade em fazer treinamentos mais longos, porque não consegue, é difícil bater agendas. Isso então mudou é meio que uma muito. escolha. Isso mudou muito nos últimos 2 anos, né, com Mudou. Covid, né, remoto, etc. Queria saber, né, que eu consigo ver. Mudou. Mas está voltando, eu tenho visto voltando muito, né, assim, acho que as pessoas querem voltar aí para um, sei lá, um estágio, um ginásio lotado, né, presencial, etc. Como é que, então acho que talvez falar assim, né, como é que foi os últimos 2 anos, fala para mim o que você vê para frente, né? Você vê um modelo que vai ser meio híbrido, você vê um modelo, o que você está enxergando no seu negócio para frente? Sim, exato, mudou, ótimo ponto, Juliano, você leu muito bem o mercado. O que aconteceu? 2020, chegou a pandemia, foi um pânico total no mercado de palestras, treinamentos e eventos, porque foram cancelados todos os eventos presenciais a partir de março. Mas em maio, em junho, timidamente, algumas empresas começaram a dizer, olha, esse vai durar mais do que a gente imaginava, então vamos tentar evento online. E o paradoxo é que mesmo eu, um palestrante sobre transformação digital, até então nunca tinha dado uma palestra online. Ninguém sabia como fazer. Mas aí começou a se entender que palestra online não era tão ruim assim. Primeiro, custa menos para todos, requer menos agenda do palestrante, então é fácil ter a agenda do palestrante, que é um grande problema do evento presencial. Muitas vezes você quer aquele palestrante, mas ele não pode porque está em outra cidade, ou está com compromisso, não consegue agenda. Terceiro, sim, o engajamento talvez não é a mesma coisa de estar num auditório, mas as pessoas prestavam atenção. E assim por diante. E começou, então, a ter muito mais volume de evento, porque o preço de uma palestra baixando, empresas que tinham orçamentos altos, em vez de fazer 10 eventos por ano, começaram a fazer 50 eventos por ano, porque por evento gastavam muito menos, e empresas que não faziam eventos, empresas muito pequenas, começaram a fazer. Então, o volume de eventos em 2021, por exemplo, explodiu, ao ponto que eu fiz 227 palestras, todas desde a minha casa. Eu acho que teve menos de 10 que foram presenciais. 2022 já voltou ao modelo híbrido, que para mim é o modelo que vai ficar. Ou seja,
tem muita vontade, sim, das empresas e até dos colaboradores de ter eventos presenciais, só que alguns tipos de eventos. Quais? Convenção de começo de ano ou de fim de ano, não sei, eventos de networking, isso tudo voltou. Mas é muito interessante como muito evento continua online e nunca vai mais voltar ao presencial. Por quê? Vamos supor, estou fazendo uma hipótese, tá? Convenção de uma empresa que tem franquias. Os franqueados estão espalhados para o Brasil todo. Vai fazer online. Treinamento de forças de venda. As forças de venda estão espalhadas no Brasil todo. Vai fazer online. Convenção de Conselho Regional de Farmácia ou Conselho Regional de Medicina e tal. De novo, estadual, cada médico em sua cidade ficou online. Então, um mercado híbrido, onde hoje, mais ou menos, eu diria que 60% dos eventos são presenciais, mas 40% são online. E veio para ficar. Essa é a tendência que vai continuar, então. Vai continuar, vai ser um modelo híbrido e vai continuar com certeza, coexistindo os dois. E você tem alguma melhor prática para você engajar a audiência no modelo online? Porque esse é um desafio, né? Até mesmo para, enfim, reuniões internas que a gente faz, etc. É sempre, né, a pessoa desliga a câmera, vai multitask, etc. Quais são, Com certeza. o que você usa? Quais são os tricks que você usa? Com certeza. Bom, reter a atenção do público no online é muito mais desafiador. Então tem que ter algumas coisas um pouco diferentes. Primeira grande coisa, você não pode entupir a tela de slides, porque senão fica muito estático. Você vê o palestrante se movimentando pouco. Então, usar menos slides possíveis. Segunda sugestão, o palestrante ficar em pé. Eu boto sempre ele mais alto, a tela, para ficar em pé e gesticular mais, passando mais dinamismo e movimentação. Terceiro, sugiro não fazer apresentações muito longas. Uma palestra, né, tradicionalmente, sempre tem blocos de 1 hora. Mas eu sempre recomendo fazer no máximo 40 minutos, com mais 20 de perguntas, interação pelo Zoom, pelo Teams, pessoas mandam perguntas. Por quê? Porque senão as pessoas perdem a atenção. Então, tem uma série de melhores práticas, mas assim, mesmo sabendo que assim como a pessoa pode desviar a atenção enquanto ela está na frente do computador, também em muitos casos desvia enquanto está no auditório. Faz o quê? Entra no celular, checa outras coisas, porque isso dá para ver. Até, inclusive, o termômetro que eu uso ao ver se sei lá, uma nova palestra que eu estou lançando está indo bem ou mal. É o número de pessoas no celular. Agora você avalia isso num ambiente físico. Você olha, opa, a pessoa está olhando no celular, então essa parte não está boa. Não, tá todo mundo olhando para mim. Aí sim, está conseguindo reter a atenção. Legal. E André, você falou um pouco de alguns temas, né? Você falou de Web3, de metaverso, agora de AI. Quais são os temas mais requisitados que o pessoal tem te procurado? Bom, temas mais requisitados, liderança. Eu trabalho muito com o tema da liderança na era digital. E liderança sempre tem sido um tema universal, sempre vai se falar de liderança. Mas o estilo de liderança necessário no mundo de hoje, ele é um pouco diferente do estilo de liderança necessário no mundo pré-digital. E essa grande tese que eu trago, desde decisões mais tomadas em dados, então tenho, né, esses pilares analíticos, client centricity, humanização. Então eu trago vários novos pilares de habilidades e competências para, fundamentalmente, fazer um novo estilo de liderança. Então o tema que mais sai para mim é liderança no mundo digital, ou também um pouco dos desdobramentos disso tudo que é Digital Transformation. Então, pode ser uma palestra só específica sobre Data and Analytics, pode ser uma palestra sobre Client Centricity, outra sobre vendas. São muitas demandas, muitas vezes até customizadas, mas tudo nasce um pouquinho do tema transformação digital, embaixo do qual eu coloco sempre o tema das competências e habilidades, e a partir disso tem muitos desdobramentos. Em termos de tendências tecnológicas, eu tenho recebido também muitos pedidos para entender melhor sobre a inteligência artificial, sim. Sobre, ano passado ainda mais, metaverso e Web 3.0. Data e Analytics muito também. Um pouco de internet das coisas, às vezes um pouco temas relacionados à computação como
supercomputing, ou se não, também edge computing, né, que é um pouco essa tendência de armazenamento de dados que vem, irá vir talvez para substituir o cloud computing, onde os dados são processados diretamente pelo aparelho de internet das coisas. Enfim, são várias tendências tecnológicas, mas onde eu sempre dou um pouquinho aquele aspecto mais humano. Tipo, eu não vou lá para falar da tendência, eu vou lá para falar como você, profissional ou líder, precisa atualizar um pouco suas competências e habilidades para lidar melhor com essas tendências tecnológicas. O que você acha que mudou, né? Porque você disse duas coisas super interessantes para mim. A primeira liderança é um tema meio que universal e atemporal, né? Eu acho que sempre a gente falou de liderança, acho que as características vão mudando ao longo do tempo, né? Acho que a liderança, talvez nos anos 90, anos 2000, que era talvez assim, Jack Welch, aquele estilo de gestão, etc. Hoje é uma coisa que não está sendo questionada ou não é tão bem vista assim, etc. Então Sim. acho que o tema vai mudando, né? E também você falou que assim, quais são as competências para se liderar no mundo digital. Talvez assim, sem querer dar spoiler das suas palestras, mas assim, o que você pode falar para a gente? Assim, quais são as competências que um gestor hoje precisa ter nessa realidade digital, nessa realidade de modelo, na maioria, de trabalho híbrido, né? De diferentes gerações, porque eu acho que é uma época, a gente está vendo uma época onde no trabalho vocês convivem com talvez 3 ou 4 gerações, né, ao mesmo tempo, né, coisa que talvez há 20 anos atrás não era assim. Então hoje, por exemplo, aqui no meu time eu tenho gente, né, eu tenho Boomer, eu tenho Gen Z, eu tenho Millennials, eu tenho gente do meu time de 22 anos a 64, 65, né? Então, Sim. o que você vê um pouco dessa tendência, então, desses skills que a pessoa precisa ter nesse Claro. contexto? Não, perfeito. E realmente sendo um pouco da estrutura, um pouco não só da minha palestra, mas de forma geral, um pouco da forma como eu abordo o tema. Eu sempre gosto de dizer que o novo líder, o líder da era digital, o que eu gosto de chamar o meta-líder, né, um pouco brincando com o tema da liderança no mundo do metaverso, da Web 3.0, da transformação digital, é fundamentalmente um líder que ele reinventa suas habilidades ao longo de 3 eixos. O primeiro eixo é o que eu chamo do eixo cognitivo. É como o líder pensa e toma decisões de forma diferente. E aqui eu gosto de enfatizar algumas habilidades. Primeiro, pensamento crítico. Ou seja, o líder é sempre muito bom a tomar decisões, mas nem sempre atualizar elas diante de mudanças externas. O que eu quero dizer de novo, líder, ele olha muito para o futuro e diz, olha, aqui é o que nos trouxe até aqui. Vamos manter isso o máximo possível, porque é isso que a gente sabe fazer bem. Só que às vezes o mundo pede algo diferente. E aquele pensamento crítico de olhar sob perspectivas diferentes é muito importante. Isso nos leva a uma segunda habilidade, pelo menos entre várias, no pilar cognitivo que eu quero destacar, que é não ser só especialistas de nosso produto ou serviço, mas sim especialistas do nosso cliente. O que eu quero dizer? Client centricity, no mundo onde a digitalização está empoderando mais o nosso cliente, pede que líder entenda muito mais do nosso cliente. E tradicionalmente, o líder fica muito distante do cliente. Ele olha muito para dentro, mas não olha tanto para fora, se aproximando tanto das tendências, das interesses e tal do cliente. Então, eu falo que também isso é cada vez mais importante. O segundo eixo é o que eu chamo de um eixo comportamental, é de como o líder imprime agilidade e tolerância ao erro na cultura da empresa. Porque o que eu digo empresas tradicionais e bem-sucedidas, elas são muito criativas, com certeza, mas não necessariamente sabem transformar essas ideias criativas em execução. Devido ao que o professor de Harvard, Clayton Christensen, chamava do dilema do inovador. Enfim, esse dilema que empresas tradicionais, de novo, elas vivem na hora de se reinventar. Dizem, tá, vamos supor, eu sou, sei lá, Blockbuster. Tenho lojas espalhadas pelo mundo todo. E eu alugo DVDs avulsos, ainda mais cobrando uma multa no atraso da devolução do DVD. E chega um pequeno player, Netflix, que antes do streaming alugava DVDs por assinatura. Você podia ficar com o DVD quanto tempo você quisesse, você pagava só aquela mensalidade. Blockbuster olha para a Netflix e diz, essa ideia é boa, é muito focada no cliente. O cliente ama isso, em vez de ter que se preocupar em devolver, ainda paga multa, ir até a loja, ele recebe tudo em casa. Porém, se eu faço um modelo igual ao Netflix,
eu talvez teria que fechar algumas lojas, talvez eu abriria a mão da receita vindo de multa sobre atraso. Então, melhor manter as coisas como estão, porque estão bem. Aí, de novo, vem o Netflix, cresce, porque a pergunta que nós temos que fazer nos negócios é o que acontece se não for eu a resolver as renovadas dores dos meus clientes? Bom, vai vir outro. Alguém vai resolver. Exato. Exatamente. Então, esse é um grande ponto. E o terceiro grande pilar, digamos, da liderança, que eu chamo no mundo digital, é o pilar da humanização da liderança. Eu digo, o paradoxo no mundo digital é que, já que a tecnologia desempenha muitas coisas melhor do que a gente, no que ela é melhor? É armazenar informação, em habilidades analíticas, em lembrar coisas, em trabalhar mais horas de forma mais eficiente e produtiva. Então, por que brigar com essa tecnologia nessas frentes? Vamos focar no que é mais humano, que é insubstituível. De novo, nossa empatia, nossa habilidade de colaborar, nossa habilidade de inspirar as pessoas. E aí é onde nós não seremos substituíveis como líderes. Se a gente só exerce aquele comando e controle, aquele mandar fazer as coisas, só trabalhar mais, igual, estilo um pouco Jack Welch, aí é onde a gente perde o engajamento das pessoas, em vez de se aproximar, se afasta, e é um risco. Então, é tipo meio que de usar a tecnologia a nosso favor e trazê-la como aliada e não como inimiga. Sim, é verdade, é verdade. E a história da Netflix é interessante, que uma vez eu ouvi eu não me lembro quem, mas uma frase que me marcou, que assim, o pessoal fala muito sobre inovação e disrupção, né? Aí esse cara falou assim, olha, isso aqui é tudo a mesma coisa, né? A única diferença é a seguinte, se é você que faz internamente, você chama de inovação, porque é bonito, não sei o quê. Se alguém fez com você e destruiu o seu mercado, ele está sendo disruptado. Então... Exato. Então, é tipo a mesma coisa, exato. É muito melhor você... não pode deixar os outros fazer isso por você. Você tem que se disruptar de dentro. Exatamente. André, você também tem... Você disse 3 livros publicados, né? Sim. Conta um pouquinho, então, sobre os seus livros e como que eles te ajudaram... Como e se eles te ajudaram no seu negócio. Né? Por que eu estou te perguntando isso? Uma vez eu também conversei com um autor de livros, eu falei para ele, que legal, eu tenho também sonho em escrever um livro, né? Como é que foi o seu processo e tal. Ele me disse uma coisa que foi um insight que eu não tinha parado para pensar. Ele falou assim, sabe o que você vai fazer depois? Eu falei, como assim? Né? Ele falou assim, cara, um livro é um negócio. Né? Então, as pessoas não escrevem livro, né? A maioria, né? Ou não escreve livro por arte, etc. O livro é um negócio. Então, você já pensou, né, como esse livro vai te ajudar, etc. É verdade? Qual a sua opinião sobre essa frase? Né? Você acha que um livro é um negócio? E se sim, como o seu livro te ajudou nos seus negócios? Com certeza, eu concordo. Ou pelo menos concordo com certeza com o fato que o negócio do livro vai muito além do livro em si. Fundamentalmente, o livro ele é parte de um negócio maior, que é fortalecimento de autoridade. E o fortalecimento de autoridade é um dos grandes pilares de um bom trabalho de qualquer palestrante, treinador, líder, executivo que for. Então, vamos mais a fundo no papel de um livro. Hoje em dia, a menos que você não seja o Thiago, Thiago Nigro, o Paulo Coelho na parte de não ficção, né? de ficção, ou sei lá. Mas assim, até sobre o Thiago Nigro, né, o Primo Rico e tal, eu tenho um pouco das minhas dúvidas sobre o quanto, afinal, ganha-se de um livro. De novo, a menos que, igual o Paulo Coelho, faço o exemplo que eu acho que todo mundo conhece, que deve ter 30 best-sellers publicados em vários idiomas, ganhando royalties do mundo inteiro por anos, aí você ganha dinheiro de livros. Se não é o Paulo Coelho, dificilmente a gente vai ganhar o dinheiro que, enfim, qualquer outro esforço tão grande quanto publicar um livro, que é um esforço gigantesco, traz. Agora, traz diretamente, porque indiretamente aí sim que traz um retorno muito grande. O que eu quero dizer? De novo, porque, de novo, monetariamente, preço de capa, depois você tira o quanto é da livraria, depois você tira quanto que é da editora, e aí para o autor fica pouquíssimo. Mas o que é intangível é, obviamente, o fortalecimento da autoridade que está relacionado no livro.
Então, você publica um livro, ainda mais consegue o meu primeiro livro, que é chamado Seis Competências para Surfar na Transformação Digital, na categoria de gestão de pessoas da Amazon, na semana de lançamento entrou no top 10. Então, quando você tem um pouquinho dessas marcas também, você demonstra uma certa autoridade. Então, gera mais convites, gera mais oportunidade de negócio, gera mais, oportunidades. E aí, o que acontece? Fundamentalmente, a partir disso, você obtém mais desses negócios. E então o livro eu diria que não é o fim, é um meio para um negócio um pouco maior. Parou para mim de novo. Eu não sei se agora é do meu lado ou é do lado de vocês, gente. Para contar, de formatar tudo isso num livro, além de podcast e tudo. É um pouco, às vezes, desafiador, mas compensa muito. E, de novo, não é pelo número final que você faz das vendas, mas é pelo fato, de novo, de fortalecer a autoridade, de ter um brinde muito legal para dar de presente para as pessoas depois de uma reunião. De novo, é algo sempre muito bom de se ter. Para mim, foram 3 livros que me ajudaram muito. Eu agora estou em processo de publicação com uma editora americana de um livro em inglês, seria meu primeiro em inglês, mas que, de novo, palestrante sem livro tem uma certa autoridade. Palestrante com livro já tem muita mais. Então, legal. Tem uma marca muito importante. Legal. Então agora vamos entrar na história dos Estados Unidos, cara. Como é que construiu uma reputação no Brasil, passou aí pelo todo esse esforço de construir a marca, etc. E aí, qual que é de novo o processo decisório de deixa eu recomeçar, né? Deixa eu deixar tudo isso aqui, né? Não de lado, porque de novo, isso vai te ajudar para frente e você sempre vai ter isso aí. Claro. Mas conta um pouco desse processo decisório. Sim, exatamente. Assim, eu por ter um perfil internacional, não ser brasileiro, de toda forma, sempre tive essa quase certeza, assim, que eu nunca teria apenas me limitado ao Brasil, seja profissionalmente, ou talvez até para morar, talvez voltando um dia para a Europa, ou indo para outros lugares. E o que eu percebi é que ao ter sucesso no Brasil, relativo sucesso no Brasil como palestrante, o que acontece? Se você se limita só a um mercado como o do Brasil, você meio que perde um pouco a escalabilidade do teu negócio. Você deixa um pouquinho de crescer. Você ganha bem, você não tem uma agenda tão louca, você faz viagens um pouco mais curtas, mas isso é diferente de um palestrante internacional. O palestrante internacional começa a cobrar mais caro se você tiver coisa em inglês, começa a viajar mais o mundo, talvez diminua um pouco o volume absoluto de eventos, mas tem muita mais escalabilidade, porque se você palestra em inglês, você tem um leque muito maior de potenciais clientes. E também podia concretizar a chance que eu queria, depois de 10 anos de Brasil, de, enfim, morar fora, até um pouco por questões familiares minhas, escolher ir para Nova York, e aí, como base. A partir dali, eu continuo viajando todo mês no Brasil para pegar alguns eventos presenciais no Brasil. De novo, faço desenvolvimento comercial nos Estados Unidos, que, como eu disse, ainda é muito devagar, mas algum dia vai acontecer. E trabalho meus projetos de conteúdo, como livro, podcasts em inglês e assim por diante. Então, o processo de mudança, uma vez que você não é igual eu, 10 anos atrás, recém-formado, sem dinheiro guardado, sem segurança, sem... então, é um processo muito mais, eu digo simples, porque também Nova York é muito cara, é uma cidade complexa também por alguns aspectos, mas é muito mais simples hoje, porque eu tenho, de toda forma, garantia de que se eu pego um voo para pegar um evento presencial no Brasil, consigo uma remuneração boa, então não fico desesperado sem trabalhar lá. Tenho, enfim, certas rendas passivas, desde um Airbnb aqui no Brasil, que eu cuido do meu apartamento, de dinheiro guardado, fica tudo muito mais simples o processo de mudança quando você tem essas seguranças. Não deixa, porém, de ser, obviamente, desafiador, claro, no sentido de que você faz de tudo para poder fazer acontecer as coisas de forma rápida. Mas quando você tem essas seguranças, você se permite dar o tempo necessário. E aí você fica menos desesperado atrás.
E como é que está sendo para abrir mercado aqui? Obviamente, acho que o teu histórico no Brasil ajuda, e você também dá muita palestra para empresa, né, global, internacional, que até tem o headquarters aqui, etc. Então, acho que isso obviamente ajuda. Mas, de novo, você está entrando num mercado que talvez, né, é bem mais concorrido, né? Você falou no Brasil, acho que... Né, como é que está sendo esse processo para você de abrir mercado aqui? Bom, é um processo desafiador, porque o que talvez funcionou para mim no Brasil, não necessariamente se funciona nos Estados Unidos. O que eu quero dizer? Eu sempre fui uma pessoa muito de se relacionar, e às vezes até pelo LinkedIn ou pessoalmente, em evento, muito dessa informalidade, assim como o brasileiro é. Não é tão assim nos Estados Unidos. Para você que mora, e para quem nos está ouvindo mora nos Estados Unidos, sabe que é muito mais profissional e direto, e um pouco menos simples, digamos, de se conectar em formatos ou ambientes extra profissionais. Um evento de networking e tal. Bom, esse é um ponto. Segundo, o que me falta é que no Brasil eu tive um certo histórico profissional que me ajudou a ter visibilidade. Não tenho ele nos Estados Unidos, mas como você disse, ao ter trabalhado com centenas de empresas multinacionais nos últimos anos, tenho essa vantagem de que algumas pessoas ou foram transferidas para os Estados Unidos, ou então o contato... Pode ser referência, né? Te assistiram. Exatamente. Então, tem isso. Tem uma segunda coisa que existe um mercado muito interessante dentro dos Estados Unidos, que é o mercado que, porém, muito palestrante americano não consegue atender, que é empresas hispanohablantes ou até empresas brasileiras fazendo convenção lá. O que eu quero... que queiram palestrantes em português. E sendo que o mercado é tão grande, e tem muito hispânico, por exemplo, morando lá, ou enfim, cidades como Miami tem muita convenção, inclusive os Estados Unidos não é tão longe do México, que é o mercado... Eu falando espanhol também, palestrante em espanhol, consigo pegar demandas dentro dos Estados Unidos em espanhol e em português que muito palestrante americano não consegue. Então, por exemplo, eu dei uma palestra na convenção da John Deere, empresa de tratores, enfim, em Miami agora, em novembro, fim de novembro. Eu dei a palestra em português. Porque interessante. Tinha um público... Sim. Então, é interessante porque é um nicho, mas que por ser um nicho nos Estados Unidos é um nicho grande. Tudo nos Estados Unidos é grande. Tudo aqui é grande. Exato, tudo é grande. Então, o que seria um nicho que no começo eu dizia, caramba, empresas que queiram palestras em português nos Estados Unidos, não vai ter muita... Tem muita coisa. Em espanhol, nem falar. É muita coisa. Se você vai em cidades como Miami, primeiro idioma é espanhol. Então, as empresas treinam suas equipes em espanhol. Muitas empresas de Latam, elas têm suas convenções em Miami ou em Cancún, que também fica muito perto, tudo muito perto de avião. E então, esse é um pouquinho o nicho que eu vejo como o potencial nicho para eu começar e ter mais facilidade a entrar. E aí depois você constrói. Às vezes é visto aqui, é visto ali. E o negócio de palestras, mas, de novo, não só palestras, mas todo esse tipo de treinamentos, até podcast e tal, não é necessariamente só um crescimento linear. Quer dizer, você todo ano cresce aquele 10% e tal, porque tem muito custo fixo. Tipo, igual a empresa tradicional, né? Tem custo fixo, custo operacional, aí você cresce, tem sua margem. Não, é não linear. Se você um dia, tô chutando, tem um convite não remunerado, sei lá, num evento onde, porém, na audiência, tem tomadores de decisão que gostam do teu speech, você vira o cara a partir daquele dia. Tem que estar no lugar certo. Por quê? Você sai dali com 10 palestras vendidas. Mas tem que estar naqueles lugares, tem que ter aquele... Talvez até um pouquinho... Não é ter sorte, é fazer a sorte acontecer. Você tem que ir atrás das oportunidades que te tragam essa visibilidade, e ali algo pode explodir, você pode achar o VP de uma empresa com várias, unidades de negócio, não sei, uma farmacêutica, que tem muitas unidades, e ele, de novo, te contrata pelas 10 unidades num contrato. E aí o jogo vira, porque aí você começa a palestrar naquela empresa e as concorrentes te vêm e dizem, opa, mas por que ele está falando ali, que te querem estar bem? E aí não é linear, é totalmente imprevisível às vezes. Mas você tem que criar aquela oportunidade. Até lá fica mais difícil.
Interessante. E André, você já está aqui de vez ou ainda está no Brasil? Está indo e voltando? Como é que está aí pessoalmente o seu cronograma? Eu estou indo e voltando todo mês, ao ponto que, inclusive, em 2022, meu ano foi simplesmente entrando e saindo sempre como, enfim, com visto ESTA, como italiano, por motivos de trabalho, entrando e voltando todo mês, para eu poder estar por motivos familiares com base em Nova York, mas profissionalmente sempre poder ir para o Brasil. Mas eu estou em processo final, apenas aguardando aqui do consulado, talvez para quem está ouvindo já tenha sido aprovado na hora da publicação, espero, do podcast, o meu visto de investidor. Como italiano, eu apliquei para um visto de investidor americano, chamado E2. É um visto que, digamos, você tem que colocar uma certa quantia numa atividade que ela seja, enfim, produtiva no futuro. Você tem 5 anos de visto renováveis a cada 5 anos. Estou bastante confiante que vai dar certo e enfim, aí vai sim formalizar também uma estadia mais fixa, mais constante. Tá bom. André, cara, esse papo foi super legal, aprendi um monte aqui, tenho certeza que quem ouviu a gente também, mas eu quero respeitar o seu tempo também, senão eu fico aqui mais umas 3 horas. Não, nem fala. Se for por mim também, Juliano, queria te agradecer demais. O papo fluiu e afinal, além da gente ter aprendido, que é uma coisa que aconteceu comigo também, vários insights agora vieram na minha cabeça com suas perguntas, nosso ouvinte também possa trazer alguns, não sei, pílulas de experiência que eu tenha passado, enfim, vivências que eu tenha tido, para se inspirar também em seu processo de mudança. Então, fico muito feliz aí com o convite. Bacana. Antes da gente ir embora, eu tenho um quadro que chama Rapidinhas. Então, se topar, são 4 perguntinhas, papum, claro. né? Eu vou mudar para você, né? Porque geralmente eu faço isso para quem já está aqui, né? Mas vou mudar para você. Cara, o que você, nesses 10 anos, né? O que mais te surpreendeu morando no Brasil que agora você não vive sem? Que não vivo sem? Olha, primeiro o açaí. É de verdade. E de comida, mas não. Falando de forma geral, eu acho que o calor do brasileiro. Isso é muito, assim, a forma como o brasileiro se relaciona. Já não vivo sem, não gosto dos lugares onde as pessoas são mais frias, distantes. Isso já faz parte de mim agora. Rapaz, vai sofrer em Nova York, não é por nada não. Não é fácil, exatamente, não é fácil. Vai sofrer em Nova York. E que conselho que, né, você daria? Você fez uma transição de carreira, né, de mundo corporativo para ter o seu próprio negócio. Que conselho que você daria para quem tem esse desejo, essa vontade? Eu acho que é o seguinte, pelo menos o que funcionou para mim seja visto e gere as oportunidades em paralelo ao seu trabalho. Quero dizer, use o seu trabalho como plataforma. Todo mundo tem curiosidade sobre o que os outros fazem. Use plataformas como LinkedIn, lance seu podcast, sei lá, escreva um livro, crie um blog, mas as pessoas precisam saber o que você lhe quer contar. E assim como isso, escolha um nicho. Por quê? E às vezes pode ser um nicho muito nichado, como eu disse antes, fiz o exemplo de como eu estou tentando entrar nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito mais fácil eu lembrar se eu sou um potencial contratante de palestra ou um potencial contratante de um prestador de serviço, do Juliano, que é um expert de como blockchain se aplica a uma empresa farmacêutica, do que o Juliano expert de digital. Não quero dizer que expert de digital não seja bom. Você vai querer ser também considerado isso como consequência. Mas se você é um expert de uma coisa muito específica, você começa a receber de verdade os convites, pode talvez diminuir um pouco o volume dos convites, mas você pelo menos é associado e compete com menos pessoas. Então, de novo, eu comecei com um tema muito específico na época do Tinder, que eu tinha chamado do marketing invisível, que era um marketing digital mais orgânico. Eu criei toda uma teoria em torno disso, muito nichado. Só que isso começou Aquilo foi o cara abrindo. fala de marketing. Poxa, André, você fala também de customer centricity? Você fala para time de vendas? Você fala para liderança? Aí você diz que sim. Aí você cresce a partir do teu nicho.
E não é o oposto. Se você é mais um ali naquele caldeirão de todo mundo criando conteúdo, falando sobre empreendedorismo, falando sobre liderança, aí você cai numa arena muito populada, muito competitiva. Então eu diria que são essas algumas dicas. Entendi. E André, tem um filme, um livro, um podcast que você gosta, que você recomendar para os nossos ouvintes? Pode falar os seus, não tem importância. Não. Bom, então, vou fazer o meu jabá sobre o meu podcast pessoal, que é chamado Metanoia Lab. Para quem gostaria de ver lá, são algumas reflexões, estilo monólogo, enfim, sobre alguns temas de tecnologia, liderança. Mas eu diria que o que eu gosto muito, assim, poderia, enfim, reforçar a importância de ler aquele Talk Like TED, do Carmine Gallo, um livro que ele me marcou muito porque me ensinou a falar em público. Depois de livros, não sei, eu gosto muito do Adam Grant, que é professor em Wharton, um cara super novo. O último livro dele, se não me engano, é Think Again. Então, pense de novo. É sobre todo aquele conceito que eu falei antes da liderança, de ter essa habilidade de ter pensamento crítico, de repensar. E muitas vezes, como leitores, se lemos isso, nos faz repensar muita coisa também. É um livro que me marcou muito recentemente. Eu gosto muito do Adam Grant. Legal. E já então que a gente está na fase do jabá, conta aí onde o pessoal te acha. Dá aí seu site, LinkedIn, o que você quiser. Sim, contato para palestra, tudo. Perfeito. Qualquer tipo de contato, elogio, reclamação, palestra, é normalmente pelo meu site, que é andreaiorio.com. Tudo está lá, todos os meus temas, todos os meus conteúdos. Também eu uso muito o LinkedIn, podem me achar lá, Andrea Iorio também. E é isso, principalmente. Não uso tanto o Twitter, nem o Instagram, mas estou por lá, nas redes, site e LinkedIn. E então me acham lá para qualquer tipo de contato. André, obrigado de novo, valeu mesmo pelo papo, né? Queria também aproveitar e agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu sempre digo que o bem é o tempo o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho e de gratidão. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Estou no Instagram, que é @jg.julianogodoy. Nosso canal no YouTube é o Imigrandes. Vai lá, dá um like, subscribe no canal, compartilha. Gostou desse episódio? Comenta, manda para alguém. Foi super bacana, eu aprendi bastante. André, de novo, de coração, muito obrigado. Boa sorte aqui. E o que precisar, só contar comigo, cara. Com certeza, Juliano. Igual aqui, também para outras pessoas que queiram, a partir desse podcast, se interessem, realmente até indica sobre mudança, entrar em contato. E, obviamente, você, Juliano, também é o expert. E a gente se vê por aí, Nova York, Texas, aonde for. Eu ia, inclusive, Juliano, muitas vezes para Dallas por causa do Match.com, enfim, que hoje chama Grupo Match, Match Group, que era dono do Tinder. Eu ia muito para Dallas, que a sede fica lá. Então, quem sabe a gente se vê pessoalmente aí por um cafezinho, um hambúrguer, um barbecue ali no Texas. Texas Barbecue. É isso aí. Tá combinado. Demais. Show. Muito obrigado, André. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.